O título desse vídeo é que Maduro salvou Manaus. Quer dizer, Manaus não foi salvo, né? Mas a situação de Manaus ela foi aliviada, né? Situação essa que eventualmente pode atingir outras áreas do país, mas foi aliviada graças a Maduro. Mas eu quero fazer toda a história disso para que você entenda a situação que nós estamos. Né? Envolve Pazuello, envolve o que ele representa no Ministério, envolve como ele chegou no Ministério, para que você entenda a armação institucional no Brasil, né? O fato do Amazonas ter um governador e como foi possível que um telefonema de um governador de estado para uma nação vizinha tivesse tido um efeito de aliviar a situação dramática e caótica na qual se encontram os doentes por Covid de Manaus. Antes disso, inscreva-se no canal, dê uma curtida no vídeo, comente os vídeos, divulgue o canal para parentes e amigos, por favor. Bom, como é que Pazuello foi se tornar ministro e por que ele se tornou ministro? Todos se lembram, né, que Mandetta foi o primeiro-ministro da saúde de Bolsonaro, um ministro, alguém que vinha da área médica, mas se tornou ministro muito mais por ser político do que por ser médico. E quando a pandemia chegou ao Brasil, Mandetta tomou atitudes muito condizentes com todas as políticas do SUS. Quando Mandetta saiu, eu não sei se você acompanhou a entrevista de saída de Mandetta, ele elogiou os funcionários, os subordinados dele no Ministério da Saúde. E foi bem interessante como ele chegou naqueles funcionários. Ele foi fazendo entrevistas. Quando ele foi indicado ministro, antes de tomar posse, ele entrevistou uma série de técnicos do SUS, pessoas que trabalham no SUS e conhecem o SUS há muitos anos. E aí ele selecionou a equipe dele, né? E ele seguiu essa equipe durante a pandemia. E ele, nesse sentido, agiu muito corretamente e foi ali, no período que ele passou com pandemia, ele foi um ministro da Saúde que, de fato, mirou nas políticas públicas corretas, independente do presidente da República. E o conflito dele com o presidente da República, que Bolsonaro sempre fez questão de minimizar a pandemia, quer dizer, Bolsonaro, de fato, aposta num número maior de mortes, não num número menor de mortes, mas o seu ministro da Saúde não fez isso. Aí ele tirou esse ministro da Saúde e colocou alguém que vinha da área médica, Nelson Taik. Alguém que tinha se tornado um administrador, um médico, mas que tinha deixado já de exercer a profissão médica já fazia tempo e tinha se tornado um administrador da área de medicina, né? E vendeu, né? Enfim, enriqueceu muito com a área médica no setor privado. Só que ele chega lá e descobre o SUS e está no meio da pandemia e ele precisa também agir de acordo com a ciência. Afinal, ele foi formado assim. O Nelson Taik é um médico e ele tem o mundo dele, né? O mundo dele o condenaria se ele não atuasse de acordo com as determinações da ciência. E mais uma vez, Bolsonaro vai lá e o demite. Só que quando Bolsonaro nomeou Nelson Taik, ele colocou como secretário executivo Pazuello e colocou mais, sei lá, uns 10, 15 militares na época em cargos chaves do Ministério da Saúde. É claro que isso foi mais um motivo para a saída de Nelson Taik, que via que o presidente da República buscava controlá-lo por meio das nomeações de militares no Ministério da Saúde. E qual a principal característica, a principal utilidade de Pazuello? Como militar, aí é o seguinte, cada área tem uma cabeça, cada área tem uma formatação. Se você se forma em engenheiro, a sua cabeça é formatada numa determinada direção. Se você se forma advogado, a cabeça é formatada numa outra direção, médico, e por aí vai. Né? As formações formatam as cabeças de uma maneira diferente. E a pessoa também busca, porque tem uma afinidade com relação àquilo. Né? Não só ela às vezes já tem uma cabeça naquela direção e aquilo reforça, e ela vai para aquela área e reforça a cabeça que ela já tinha naquela direção. O militar, né, todo militar que se preze, ele recebe ordens e tem que cumprir. O militar tem que ser assim. Ele vai para o campo de batalha, ele tem que cumprir ordens. Essa é a principal característica, uma das mais importantes de um militar. Então Pazuello estava lá o seguinte, o Bolsonaro, do ponto de vista dele, inteligentemente, disse, eu botei médico, médico não cumpre as minhas ordens.
eu não estou nem aí para a pandemia, eu vou colocar o Pazuello. O Pazuello cumpre ordens. É claro que ele está ali numa saia justa, porque existe um sistema de governança no Ministério da Saúde, sistema esse de governança que tem que ouvir, porque é o sistema do SUS, é a governança do SUS. É tripartite, é governo federal, estadual e municípios. Então tem conselho de secretários de saúde municipais, tem conselho de secretários de saúde estaduais. Então todo esse pessoal precisa ser ouvido e esse pessoal está dentro da tomada de decisão do Ministério da Saúde. Então o Pazuello está numa saia justa, mas ele fica mais afinado com o Bolsonaro. Feito esse histórico, que eu acho que é importante para a gente entender, a recente ida de Pazuello a Manaus, quando ele foi lá tentar fazer com que todo mundo aceitasse a cloroquina. Ele deu essas declarações, está aí, ontem, anteontem, sei lá. Pazuello em Manaus, não estava nem aí para o oxigênio, né, e queria, de fato, o estoque de cloroquina do governo federal. Pode ser que isso já tenha a ver com previsão que eles estão fazendo de alguma implicação jurídica, né, se eles ficarem com muita cloroquina estocada, enfim, nos armazéns do governo federal. Mas o fato é que, voltando de Manaus, numa outra entrevista, quando alguém se referiu ao oxigênio, ele diz, olha, não tem oxigênio e não há nada o que fazer, simplesmente faltou oxigênio. Pazuello falou isso. Né? E aí o que faz o governador do Amazonas? O governador do Amazonas pega o telefone e liga para Nicolás Maduro. E Maduro diz o seguinte, tudo bem, eu vou mandar aí um avião com oxigênio, né? Com oxigênio engarrafado, enfim, para Manaus. Quando Maduro anuncia isso, a postura de Bolsonaro e de Pazuello mudam completamente. Já pensou? Eu acho, na minha visão, somente o telefonema do governador do Amazonas, porque pouca gente vai tomar notícia disso, vai ter acesso a essa informação, mas somente o contato, o pedido que o governador do Amazonas fez. O Brasil é uma federação, por isso que eu disse no início do vídeo, qual é a armação institucional? Nós vivemos num país federado, então o governador tem autonomia para isso. O governador tem lá os hospitais estaduais e ele pode comprar oxigênio de outro país. Então o governador, a Venezuela lá fazendo fronteira, disposta a enviar os tubos de oxigênio, ele começou a fazer esse acerto com Maduro. E aí Bolsonaro olha isso, Pazuello olha isso, Pazuello que já tinha declarado, né, que não havia nada o que fazer com relação à falta de oxigênio, acabou, e já tinha dito que não havia aviões da FAB, né, para levar oxigênio de São Paulo para Manaus, mudou completamente a postura. Já aterrissou, né, hoje é sexta-feira, né, gravo isso na sexta-feira, lanço esse vídeo na sexta-feira, meio-dia e 15, e já tem um avião, já tem oxigênio em Manaus, um avião aterrissou lá, levando o oxigênio de São Paulo para lá. Por quê? Por causa do telefonema para Maduro. Tá? Então, esta é uma vantagem, né? São coisas que a gente não escolhe, o país é uma federação, né? Então os estados podem agir de forma autônoma ao governo federal. Graças a isso, o governo federal se moveu para aliviar, né, a situação de Manaus. Vemos que isto que está acontecendo agora no Amazonas está acontecendo também nacionalmente. Quando o Dória vai lá, já no ano passado, em dezembro do ano passado, e define que iria começar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro. Agora, Pazuello e o governo vêm dizendo que vão começar no dia 20, na quarta-feira. Vamos ver, se isso realmente irá acontecer. Mas o fato é que São Paulo agiu de tal forma a pressionar o governo federal a iniciar a vacinação, o Amazonas agiu de tal forma a pressionar o governo federal a fornecer oxigênio para os hospitais de Manaus. É péssimo ter o presidente que nós temos, um presidente que está apostando sim em mais mortes e não em menos mortes, mas o que faz com que a situação seja menos caótica, seja menos lamentável, menos terrível do que ela já vem sendo, é o fato de vivermos dentro de uma estrutura institucional federal. Se isso tivesse acontecendo num país unitário, seria o caos completo. Mas como acontece numa federação, os estados têm uma margem, têm uma autonomia, que aí é a competição política, é a própria defesa, né, o próprio benefício, digamos assim, do processo de competição política. Como há competição política entre diferentes partidos, entre Estado e União, né, a União tem que se mexer. Não fosse isso, a União ficaria mais parada do que já está.
E vamos ver isso também quando começar a vacinação, porque a vacinação depende muito mais de estados e municípios do que do governo federal. Domingo haverá a reunião da Anvisa. A notícia de hoje, que saiu hoje, é que a reunião da Anvisa de domingo vai ser transmitida ao vivo. Né? Por quê? Porque provavelmente a Anvisa vai liberar todas as vacinas que pediram nesse momento agora para uso emergencial, a vacina da AstraZeneca com Oxford e a Coronavac lá da Sinovac chinesa. Era isso, peço que curta o vídeo, comente esse e outros vídeos, se inscreva no canal e traga amigos e parentes para se inscrever no canal. Um grande abraço.